Olá, galera do nono ano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Vamos falar sobre função, tá? Primeiro capítulo aí do livro 2. Então vamos nessa. Para poder determinar o conceito de função, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vejamos o primeiro. O gráfico a seguir relaciona o custo mensal C de determinado plano de celular pelo tempo mensal T de ligação. Ou seja, existe uma dependência do custo do plano em relação ao tempo de ligação. Quanto mais tempo essa pessoa passa, quanto mais tempo ela gasta, maior será o custo, o preço do plano de celular dela, tá? Então, isso é um exemplo básico. Veja que uma pessoa que ligou 30 minutos paga R$ 50. Já uma pessoa que ligou 90 minutos no mês vai pagar R$ 140. Em uma reunião, Paulo apresentará que o lucro L da empresa, em reais, se relaciona com a quantidade X de unidades vendidas, de acordo com a seguinte expressão: L é igual a menos x quadrado mais 200x menos 591. Pessoal, perceba que o lucro da empresa depende da quantidade de unidades vendidas. Quanto mais unidades que ela vende, maior será o lucro, certo? Tanto é que se ela não vender nada, ela tem prejuízo. Então percebam aí a semelhança dessa função com a equação do segundo grau. No entanto, essa é uma função do segundo grau. Vejamos agora o próximo exemplo. Muitas variáveis podem influenciar no preço final de uma mercadoria: volume, custo de fabricação, envasamento e transporte. Veja o preço das seguintes garrafas de água. Uma garrafa de 500 ml custa R$ 2,60. A de 1 litro, R$ 4,20. 5 litros, R$ 7,00. Ou seja, o preço da garrafa não depende só do volume dessa garrafa de água. Então, depende também de outros fatores, como envasamento, transporte e fabricação, certo? Então, percebam aí que o preço depende de alguma coisa. E essa dependência que nós temos é a função. Vamos aos próximos. As sequências de figuras também podem representar padrões lógicos, possíveis de serem representados por meio de números. Nesta figura, podemos ver relações como 5 ao quadrado é igual a 25, que é igual a 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Então perceba que eu posso determinar a área do quadrado a partir do seu lado. Eu posso determinar quantos quadradinhos tem em cada quadrado desse a partir do número de quadrados que tem em cada lado, certo? Essa dependência também é uma função. Para um trecho fixo, sem paradas, a velocidade média durante o percurso é decisiva para a determinação do tempo de viagem. Pessoal, perceba só, para a mesma distância, uma pessoa que está a pé com uma velocidade de 5 km por hora gasta 90 minutos, tá? Uma pessoa que está de bicicleta com velocidade de 25 km por hora vai levar 18 minutos. Uma pessoa que está de carro com velocidade de 50 km por hora vai gastar somente 9 minutos para percorrer o mesmo trajeto. Então perceba que quanto mais rápido um indivíduo vai, menos tempo ele gasta. Essa dependência de tempo e velocidade também é uma função, tá? Vejamos o próximo. Normalmente, o valor cobrado por uma corrida de táxi é composto de uma tarifa, chamada de bandeira, e um valor por quilômetro rodado. Por exemplo, R$ 4,50 a bandeira mais R$ 2,75 por quilômetro rodado. Vejamos. Se uma pessoa percorrer 1 quilômetro, qual vai ser o preço pago por ela? Vejamos. R$ 4,50 da bandeira mais 1 vezes 2,75, que é o preço do quilômetro, ela vai pagar R$ 7,25. Se uma pessoa percorrer 2 km, R$ 4,50, que é o preço fixo da bandeira, mais 2 vezes o preço do quilômetro, que é 2,75, ela vai pagar R$ 10. Perceba que para 3 km, o valor pago é 12,75. 4 km, 15,50. 5 km, 18,25. E 30 km dá R$ 87. Então essa dependência do preço que o taxista vai cobrar depende de um valor fixo, R$ 4,50, mais a quantidade de quilômetros rodados. Isso é outro exemplo de função,
certo? Perceba que o preço depende dos quilômetros. Então, essa dependência se chama função. A lei de formação ou fórmula de uma função, tá? Pessoal, veja só. Se eu chamar x de quilômetros e y de preço, o preço total da viagem pelo taxista, eu posso determinar uma função em que 4,50, que é o preço fixo, mais x quilômetros vezes 2,75, que é o preço do quilômetro, vai dar igual a y. Então, y igual a 2,75x mais 4,50 é uma função, tá? Uma função y dependente de x, ok? Então, as funções podem ser representadas por meio de diagrama. Veja o exemplo anterior do taxista. Se nós formos representarmos essa função em meio de diagrama, o diagrama azul será a quantidade de quilômetros rodados, x, e o diagrama vermelho será o preço total pago ao taxista. Então, veja só, uma pessoa que andou 1 km paga 7,25. Uma pessoa que rodou 2 km paga R$10. Uma pessoa que rodou 3 km paga R$12,75. E aqui rodou 4, R$15,50. Aqui rodou 5, R$18,25. E aqui rodou 30 km vai pagar R$87. Então, a função também pode ser representada por diagrama de flechas, tá ok? Então, veja só, esses diagramas formam pares ordenados, certo? Onde x é os quilômetros rodados e y é o preço cobrado. Então, eu tenho um par ordenado xy, certo? Onde o primeiro par, ó, observe, é 1 e 7,25. O segundo par é 2 e R$10. O terceiro, 3 e 12,75. O 4 e 15,50. O quinto par ordenado, 5 e 18,25. E o sexto par ordenado, 30 e 87, certo? Eu formei pares ordenados. Então, vamos agora à definição de função. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B, não vazios, tal que todo elemento x de A se corresponda, de acordo com a lei de formação, com um único elemento y de B, certo? Ou seja, pessoal, do diagrama de x só pode sair uma flecha para o diagrama de y, certo? Ok? Observe esse exemplo aqui. Distância e preço. ABC, PQM, N. Veja que o A se corresponde com o P. O B se corresponde com o Q. O C se corresponde com M e N. Isso não é uma função, pois veja a definição. Tal que todo elemento x de A se corresponda com um único elemento y de B. Veja que um elemento de A está correspondendo com 2 de B. Então não é função. Para ser função, o elemento de A só pode se corresponder com 1 de B, certo? Mas o oposto é válido. O elemento de B pode se corresponder com 2 de A. Mas o de A só pode se corresponder com 1 de B. Ok? Daqui a pouco vai ficar mais claro. Vamos lá. Observe agora, pessoal. O elemento A se correspondeu com P. O elemento B se correspondeu com Q. E o elemento C se correspondeu com M. Agora o elemento D não está se correspondendo com ninguém. É função? Não é função. Pois, mais uma vez, veja a definição. Tal que todo elemento x de A se corresponda com um único elemento y de B. Aqui tem um dos elementos, que é o D, no conjunto A, que não está se correspondendo com ninguém. Então não é função. Só é função se todos os elementos do conjunto A se corresponderem com um elemento do conjunto B. Ok? Mais um exemplo. A se corresponde com P, B se corresponde com Q, C se corresponde com M e D se corresponde com O. É função? É. Por quê? Porque todos os elementos de A se corresponderam com apenas um elemento de B. Ah, professor, mas está sobrando aí, ó. O N está sobrando. Ninguém está se correspondendo com N. Não importa.
O que importa é que todo elemento de A se corresponda somente com um elemento de B. Não importa se vai sobrar no conjunto B, certo? Vejamos. O próximo exemplo. A se corresponde com P, B se corresponde com Q, C se corresponde com Q e D se corresponde com Q. Perceba que no conjunto A saíram apenas uma flecha de cada elemento. Ah, professor, mas no conjunto B o elemento Q está recebendo várias flechas. É possível? É possível. A regra é clara. Todos os elementos de A só podem se corresponder com apenas um elemento de B. É verdade? É. O A só se correspondeu com P. O B só se correspondeu com Q. O C só se correspondeu com Q. E o D só se correspondeu com Q. Não importa se o elemento de B se corresponda com mais de um de A. O que importa é que o A só pode se corresponder com um de B. Entenderam? Vejamos. Vamos entender o que são variáveis, tá, pessoal? Veja só. Na função taxista, o preço y depende da quantidade de quilômetros rodados. Então, quem são as variáveis? O x, que varia, né, de viagem para viagem, e o y, porque depende de x, certo? Então, o conjunto de partida é o conjunto que tem as variáveis dependentes, ou seja, o conjunto A será os elementos que têm os elementos de x, certo? O conjunto A é formado por os elementos x. E o conjunto de chegada é o conjunto que apresenta as possibilidades para a variável dependente, ou seja, o conjunto de chegada é o conjunto que tem as variáveis y. Definição de domínio. Pessoal, domínio são todos os valores que a variável independente pode assumir. Quem é a variável independente? O x. O x é independente. E o y? O y depende de x, então y é a variável dependente. X independente, y dependente. Então veja só, pessoal, vamos chamar f de função. Então o domínio da função vai ser df. Exemplo: a variável independente x pode assumir qualquer valor real positivo. Então o domínio dessa função vai ser reais positivos. Na notação de um conjunto, usamos os sinais mais e menos e alinhados à base para representar que estamos considerando, respectivamente, os elementos não negativos, positivos e o zero, e os elementos não positivos, negativos mais o zero. Usamos também o asterisco alinhado à parte superior para dizer que o elemento zero não está sendo considerado. Por exemplo, reais com asterisco positivo representa todos os números reais positivos. Reais com asterisco representa todos os números exceto zero. Reais negativo representa todos os números não positivos, certo? Então, vamos nessa. Contradomínio. O contradomínio de uma função, o conjunto de chegada, é formado por todos os valores que a variável dependente pode assumir, certo? Ou seja, variável dependente y. Esse conjunto é geralmente definido pelo enunciado da atividade. Entretanto, quando não estiver definido, deve ser considerado o maior possível. Ou seja, contradomínio da função, se não for definido, nós vamos dizer que são os números reais. Contradomínio da função será representado como CD maiúsculo e F minúsculo. A imagem da função. A imagem é mais fácil, né? A imagem de uma função é formada por todos os valores que a variável dependente, quem é a variável dependente? O y, pode assumir, considerando-se todos os elementos do domínio. Todos os elementos do conjunto de imagem estão também no contradomínio. A imagem da função vai ser representada como IMF. IMF, por exemplo, é da função taxista. Se você entrou no carro, você já está devendo R$ 4,50. Então, qual é o preço mínimo que você pode pagar ao taxista? R$ 4,50, né? Então, quais são os possíveis valores que você pode pagar ao taxista? Qualquer valor acima ou igual a R$ 4,50. Então, imagem da função, no caso taxista,
y pertence aos reais, tal que o y é maior que 4,50, certo? Que é o menor valor que você pode pagar. A aplicação da lei de formação, a notação f de x. Pessoal, no exemplo anterior, que a gente falou do taxista, usamos a notação y é igual à função, certo? Na equação. Só que agora nós podemos trocar o y por a notação f parênteses x. Notação f de x significa dependente de x. Então, o y depende de x. Vejamos aqui no caso da reunião de Paulo, né, que vai apresentar o lucro da empresa. L igual a menos x quadrado mais 200x menos 591. Então, a variável dependente é o x, né? O domínio são os naturais. Então, se a gente aplicar a notação em f, nós temos que o lucro é igual ao f de x, substituindo f de x igual a menos x quadrado mais 200x menos 591. Então, na prática, é só trocar o L por f de x, certo? Ou y, caso seja no caso do taxista. Portanto, para x igual a zero, é só substituir, onde tiver x eu troco por zero. Então, substituindo aqui, ó, menos 0 ao quadrado, mais 200 vezes 0, menos 591. Então, quem é o f de zero? Qual é o valor da função quando o x assume zero? Né? Dá menos 591. Ou seja, essa empresa teve prejuízo. O valor numérico de uma função. Chama-se valor numérico da função, para x igual a alfa, o número encontrado quando substituímos x por alfa na lei de formação. Isto é, f de alfa, função de alfa. Então, para uma função de a em b, a, menos 3, menos 2, menos 1, 1 e 2, definido o conjunto A. Conjunto B, menos 10, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 4, 5, 6. Então, definido o conjunto B. E a lei de formação? Qual é a lei de formação? O f de x tem que ser igual a 2x menos 4. Então, vamos encontrar. A notação f de a em b significa que existe uma aplicação ou lei de formação, função f, que relaciona elementos do conjunto A, conjunto de partida, ou domínio, ao conjunto B, que é o conjunto de chegada ou contradomínio. Raiz ou zero de uma função. Raiz ou zero de uma função é qualquer número que zere essa função, ou seja, que o valor de f de x seja igual a zero. Então, repare que para x igual a 2, temos f de 2 igual a zero, né? No exemplo anterior. Volta o vídeo aqui um pouquinho e observa. Ou seja, a função vale zero. O valor que anula a função é chamado de raiz ao zero. Então, qual foi o número que anulou a função? Foi x igual a 2. Então, a raiz dessa função é 2. Por quê? Porque o 2 anulou ela. O 2 tornou um resultado igual a zero para ela. Então, 2 é a raiz ou zero desta função. Como atividade de casa, eu quero que vocês respondam as atividades da página 72 até a 77, certo? Vocês podem responder no livro, tirar foto com o aplicativo, salvar em PDF e manda para o meu e-mail, certo? Vocês vão me mandar até sexta, dia 8 de maio. Combinado? Valeu!